Na Alegrete, programa Crônicas de Alegrete, um programa que coloca em pauta temas de interesse da comunidade. Crônicas de Alegrete, oferecimento construtora Alegretense com a realização de obras urbanas e rurais. Rua Maurício Cardoso, 1467, fones 3415 1307, 912 76 33. Várzea do Rio do Rio. Super Cartaz na Avenida 348, com tela entrega pelo 3422-1993. Super Cartaz, a mais antiga de Alegrete. Bom dia. Bom dia, comunidade alegretense da Cidade do Campo. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Tia Alegrete. Estamos iniciando mais um Crônicas de Alegrete, esse programa que tenta trazer a voz do conservadorismo para toda a nossa comunidade e região. Estamos aqui, por enquanto, na bancada, desfalcados. Nosso Coronel Ronaldo está vindo do interior do município. Vai chegar. O homem é do agronegócio, o homem é da pujança do Brasil. É produtor. Coronel Castro estava aqui conosco agora, o grande João Ulisses, coloradaço. E agora temos o Hélio Alves Sigundino da Silva. O homem que agora conseguiu um empate fora de casa, comemorou contra o CSA, né? O Poçante CSA. Poçante CSA conseguiu um grande, saíram perdendo, buscaram o resultado. Agora eles querem a cabeça do Roger. Eles acham que se o Roger conseguir voltar com esse time deles, ele vai ser beatificado, ele vai virar santo. O Roger Dávila. O Roger Dávila, que apoia a Manuela Dávila. Canta a musiquinha pra Manuela, esse aí mesmo, tá bom. Queria mandar um grande abraço para minha tia Eloí, lá no 29, está aniversariando. E também para o Coronel Bila Machado, o prefeito do Alegrete lá também, que está de aniversário também. Um grande abraço para vocês, felicidade sempre. Então, hoje, antes de nós entrarmos na pauta específica, a gente sempre traz algum tema local, né, amigo Coronel Castro? Um ouvinte do Crônicas de Alegrete nos relatou um fato que é importante que a gente diga aqui na comunidade. Ele foi entrar numa instituição pública aqui e foi exigido dele o uso de máscara. Ele entrou em contato conosco, obviamente foi exigido, ele não tinha certeza, convicção do que estava acontecendo. Ele entrou em contato conosco perguntando se havia a exigência de máscara naquela localidade, porque foi apresentado para ele uma legislação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que era onde era regrado, vamos dizer assim, o uso ou não de máscara. Só que a norma que estava sendo exigida para ele já havia sido revogada e tinha uma nova norma que flexibilizava conforme as regras do município. E quando ele me ligou, eu falei, olha, não pode te exigir porque não é farmácia, não é hospital, não é escola, que são os locais que ainda estão exigindo, os locais de saúde, por exemplo, onde tu vai coletar sangue, ali tu tem que usar pela legislação. Mas no local que ele havia dito não havia necessidade. Ele retornou lá depois para retirar o documento que ele havia solicitado e foi exigido mais uma vez dele o uso de máscara, dessa vez pelo responsável pelo local. Aí ele já tinha as informações, se argumentou, mas de qualquer forma foi bastante constrangido para que ele fizesse o uso da máscara lá dentro. Ele obviamente não usou e pegou o documento dele e foi embora para casa. O que eu estou querendo dizer com isso para o senhor e a senhora que está nos ouvindo? Nós todos, inclusive este ouvinte que nos reclamou, fez uso de máscara durante os 2 anos praticamente que foi exigido. Todos nós usamos e respeitamos a lei. Agora, a única coisa que a gente pede é que as pessoas agora respeitem a lei. Se não é obrigado o uso de máscara, respeite quem não quer usar. Não é mais obrigado. Não existe nenhuma lei
que exija que se use máscara. Até porque se mostrou pouco eficaz com relação ao vírus. Porque é a mão, põe a mão na boca, é tanta facilidade para pegar o vírus, que em algum momento tu vai acabar tomando esse tipo de atitude. Então talvez o álcool em gel seja muito mais eficiente do que o uso de máscara. Então vamos parar de constranger as pessoas, obrigar o que não está na lei. Nós somos legalistas, nós somos conservadores, nós respeitamos a lei. Então nós respeitamos a lei quando era, agora respeitem a lei agora que mudou. Até porque a gente sabe que isso é parte de uma agenda globalista, certo? De ficar constrangendo as pessoas para tentar intimidá-las e principalmente para pôr cabresto. Isso a gente entra no psíquico da gente, isso se chama, tem uma forma que se diz que é propaganda subliminar. Meu saudoso amigo prefeito José Luiz Pilar dizia que isso daí, a esquerda costuma usar muito isso, porque era o caso que ele falava da questão do pipoca no cinema. Isso foi uma propaganda subliminar. Na época, se não me falha a memória, foi nos Estados Unidos, que chegavam na frente do sistema e diziam, compre pipoca, compre pipoca. Sim. E foi que todo mundo vinculou a pipoca ao cinema. Sim. E hoje em dia ficou. Isso foi uma propaganda subliminar na época que começaram a fazer na frente dos cinemas. Se não me falha a memória, nos Estados Unidos. E isso tomou conta do mundo. Então é assim, o que acontece? Vão bitolando a gente, e quando tu menos espera, tu está sendo a tua vida administrada, governada por pessoas alheias do teu conhecimento, da tua vontade, mas tu está fazendo por uma questão de hábito. E tem uma questão também, né, Alexandre? Se você me permite, bom dia, Alexandre, Castro, caro ouvinte. Na verdade, isso aí também foi um grande experimento social, porque obrigar as pessoas a usar máscara, em alguns lugares obrigar a ter o tal do passaporte sanitário, isso aí, na verdade, também tem um quê de controle social, de você fazer o cidadão aceitar o poder do Estado sem questionar. Se dobrar certas decisões de cima, do governo, sem que elas tenham comprovada eficácia. Então, a questão da pandemia foi um grande experimento social para dominar, para doutrinar, para colocar cabresto no cidadão. Ronaldo, indo ao encontro do que tu está falando, esse companheiro que o Alexandre citou aqui, que entrou nesse órgão público, que não conseguia, ele é um órgão público? É um órgão público. É órgão público, né? Cartório é órgão público. Então o que acontece? Ele entrou e lá tinha esse provimento que supostamente obrigava o uso da máscara, que foi substituído por um outro provimento mais atualizado, que estava de posse desse amigo, e ele mostrou para o responsável do cartório. Olha que coisa curiosa, nesse provimento, dá aqui a determinação, né? Olha aqui, ó, desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes, né, em todos os níveis. Sabe onde é que está previsto isso? Está aqui do lado, aqui, ó. O documento está na minha mão aqui. Agenda 2030 da ONU. Nova ordem mundial. Vai ao encontro que falou controle social. Controle como se fôssemos gado. Você que entende bem de gado. É exatamente isso daí. O pessoal está olhando o cenário mundial hoje, a Europa está em crise, entrando numa recessão, Estados Unidos, por conta de guerra, por conta de pandemia. O que aconteceu com o mundo? Quando veio a pandemia, o mundo todo precisou correr para os tal dos EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, máscara, luva. E aí o pessoal se deu conta que 90 e tantos % do EPI produzido no mundo estava onde? Na China. Na China. Aí o mundo ficou de 4 pernas, assim, ficou de 4 para a China. Ficou calçarriada, como se diz, né? Todos os equipamentos de combate, praticamente, vindo da China, inclusive boa parte das vacinas. E aí, a questão da guerra também, o que o Biden fez? Agora nessa guerra lá na Europa, da União Soviética, na Ucrânia, o Biden fez essas sanções para a União Soviética deixou de oferecer, de exportar combustível para os Estados Unidos está vendo uma das suas piores crises. Está faltando combustível, né? Na América Latina toda nós estamos vivendo uma crise. E a mídia não mostra, meus amigos. Eu tenho uma amiga que por sinal deve estar nos ouvindo, se não cortaram o sinal dela lá em Quito, no Equador,
A Alessandra Rios, se ela estiver nos ouvindo, um abraço para ela. Ela tem me municiado de informações. Equador está um caos social. Ela tinha voo marcado, a companhia aérea suspendeu os voos por falta de querosene de aviação, falta de combustível. Não tem comida, não tem alimentação. E nós temos pouquíssimas notícias do Equador, né? É isso que me impressiona. Então nós aqui, pode parecer brincadeira, mas nós aqui no Crônicas do Alegrete estamos falando coisas que a mídia nacional não está mostrando. Eu tenho vídeos aqui, Castro e Alexandre, E a própria questão negativa dos Estados Unidos eles não mostram, né? Eles Sim, mostram que está andando então, bem lá. Exato, então a mídia toda, ela tem uma pauta tocada, digamos assim, essa pauta é conduzida por interesses de grandes grupos. Em conformidade Né? com essa agenda mundial, né? Exatamente, então não mostra a realidade. Então nós estamos vivendo um cenário muito preocupante, pelo menos essa é a minha visão. Você vê a Argentina numa crise tremenda, sem combustível, você vê a Argentina, o Chile, que elegeu o Boric há pouco tempo, um esquerdista de carteirinha, um guri novo, um gurizão, podemos dizer assim, mais novo, qualquer um de nós aqui, que em 3 meses de governo já implantou caos no país. E é tão interessante, meus amigos, que o processo parece que se torna cada vez mais rápido. Na Argentina na Venezuela demorou uns 10 anos aí para ela entrar no buraco que entrou, né? Primeiro com Chávez e depois com Maduro. Na Argentina demorou uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, para o Fernandes, que foi eleito o presidente da esquerda argentina. Aí veio o Chile. O Chile estava redondinho, era um país assim que um dos melhores países da América Latina. Tudo redondinho, a educação, a economia, a política. Desandou. Elegeram um esquerdista agora, em 3, 4 meses, acabou com o país. Só com uma canetada ele vai destruindo. Forças Armadas, tudo. Economia, né? E eles sabem bem disso, eles são a esquerda realmente muito competente para criar um caos. Orquestrado, né? Aí não é uma coisa casual, né? Tem método. Então, Chile em 3, 4 meses, aí veio o Peru. Já começou, o Peru faz o quê? Uns 15 dias, 3 semanas que teve a eleição no Peru, caiu na mão da esquerda também. Já começou a dar ruim por lá o negócio. E agora da Colômbia. A Colômbia não olhou para os lados, né? Não, é impressionante. E é uma coisa assim, não dá para entender realmente. Eu tenho muito medo, Castro, Alexandre, caro ouvinte, que isso aconteça com a gente aqui no Brasil. E é bom que se diga que a Colômbia é um país que é quase que um satélite dos Estados Unidos. Né? Existem bases militares americanas lá, então existe uma influência muito grande. Isso significa que o Biden meio que abriu as pernas, né? Com certeza, você tocou num ponto interessante. Por quê? Porque ele quer também esse caos. Na minha visão, ele não está preocupado em evitar esse caos do avanço da esquerda mundial, da nova ordem, dos progressistas, enfim. E detalhe, a Colômbia é vizinha de quem? Da Venezuela. Não olhou para o lado. Não é possível não olhar pelo seguinte, Castro. Ele já abriu, né? Porque assim, ó. Já disse que vai abrir o espaço ali, estava fechado para a Venezuela. Sim, né? Mas assim, ó. E que inclusive ele quer a aproximação do Maduro. Sim, claro. Nesse período de caos que entrou a Venezuela, que a operação acolhida que o governo brasileiro mantém lá em Roraima, deve ter o quê? Uns 4 anos que ela começou, por aí, uns 3, 4, 5 anos no máximo. Que essa operação que é interministerial foi implantada lá em Roraima, né? Então eu tive o prazer de participar em 2019-20 e ver aquele estado caótico daqueles refugiados, famílias inteiras. E não era só, você vai pensar, eram pobres coitados. Não, tinha oficial do exército, desertou, mas era oficial do exército. Tinha músico, tinha professor, médico, com suas famílias. Tinha tinha gente lá que era alto funcionário da empresa estatal petrolífera, a Petrobras deles lá. O seu Azevedo me falou que tinha até juiz, procurador, com todos os chamados opositores do governo, foram tocados do país, né? Todo mundo. Aí o que acontece? Só que o Brasil recebeu, vamos chutar aí, 500 mil venezuelanos, no máximo 1 milhão ao longo desse período. A Colômbia, que é vizinha deles, que fala o mesmo idioma e tem uma série de outras facilidades, recebeu muito mais gente. Então a Colômbia viu de perto o que é a desgraça de um governo socialista, né? Que se diz socialista. E eu não consigo entender. E tem mais, a Colômbia viveu muitos anos o caos, os problemas advindos da guerra com o narcotráfico, né?
Mas teve um problema, Ronaldo. Na Colômbia parece que a abstenção foi enorme. Exatamente, porque foi quase 50%, se me falha a memória, 46 e 48%. E aí você tocou no outro problema, né? E esse é o grande problema que a gente está tentando alertar. Em todos os locais onde a esquerda conseguiu ter êxito nas eleições, foi criada uma situação de tanto descrédito que as pessoas não vão votar. Não, mas aí tem outra questão. É descrédito, Alexandre? Ou esses votos que eram da direita foram computados como nulos? Aí é outro problema muito grave. Porque é muito curioso. França, Chile, Colômbia, Peru, elevadíssimo índice de abstenção. Então agora mesmo nessa eleição da Colômbia, a quantidade de abstenções foram 16 milhões de votos. E o presidente eleito, ele foi eleito com 11 milhões. Mas aqui no município, né, Alexandre, na última eleição municipal, houve uma abstenção muito grande, né? Mas eu pergunto para vocês aqui, Por causa da pandemia. meus companheiros de bancada aqui, Coronel Castro, Alexandre Machado, representante aqui do deputado federal Sanderson, eu pergunto para vocês, quem nos garante, ou melhor, é possível alguém garantir, por exemplo, que quem programou, quem fez o software, o programa da nossa urna eletrônica, quem garante que, por exemplo, que X% nesse programa que foi montado por alguém, que a gente não sabe quem é, quem garante que X% dos votos de tal candidato sejam considerados nulos? Isso é perfeitamente factível, né? Na programação da urna. Então essa é a nossa preocupação, né? Da tal da urna todos nós. que o voto não está sujeito ao escrutínio público. A recontagem de votos não tem algo palpável para você, para a população, enfim, quem quiser fazer essa recontagem de votos, ter esse direito, né? Previsto em Constituição. Vamos avançar nessa pauta agora, que tem bastante coisa hoje, hein, Alexandre? Eu acho importante agora a gente fazer um comentário, até porque daqui um pouco vão dizer assim, estava ouvindo só para ver se eles iam comentar o caso do ex-ministro da Educação, que essa semana foi decretada uma prisão preventiva, né? Segundo o despacho do motivo, porque estava dificultando o acesso das provas. Antes de fazer dar minha visão técnica, jurídica sobre a questão, eu quero deixar bem claro que nós não temos bandido de estimação, certo? Uma vez comprovado que houve desvio, seja ele de R$1, certo? Seja ele de R$1, nós queremos que seja investigado, certo? Até uma pessoa comentou comigo assim, a esposa do ministro recebeu 40 mil de um dos pastores. Eu falei assim, não, tudo bem, se é 40 mil, ele vai ter que devolver, se é dinheiro público, vai ser responsabilizado. Mas só para nós termos uma noção, a tipo de tração comparativa, 40 mil não compra o relógio do Lula. É bem mais caro. O relógio do Lula é mais de 100 mil reais, certo? Então é isso, assim, a gente dá um valor e isso é proposital. Eles têm feito essas questões para querer dizer, comparar o governo Bolsonaro com o governo Lula. Eu dei essa comparação só sob o ponto de vista de que se fosse comprovada a corrupção. O pessoal da direita não sabe ser corrupto, que quando vai lá rouba 40 mil. Digamos que ele fosse condenado. Ele recebeu 40 mil do pastor, que nem se sabe da origem, talvez podia ser por qual a razão. Mas o que eu quero abordar a questão técnica que eu estou dizendo? Gente, ele não é mais ministro da Saúde há 3 meses. Como é que ele vai atrapalhar as investigações se ele não está mais dentro do Ministério da Saúde? Outra questão, se eles levaram o processo para o STF, o juiz que decretou a prisão não é competente. O juiz da Vara Federal que decretou a prisão não é competente se o processo foi para o STF. E agora, por que o processo foi para o STF? Porque o ministro teria dito para a filha, numa escuta telefônica, que o presidente havia alertado ele sobre a possibilidade de uma prisão dele. Mas isso aí precisa perguntar para a Polícia Federal que isso poderia acontecer. Até eu Quem posso não sabe deduzir que isso normalmente, às vezes, em questões em ano eleitoral, isso aí se cria essas cortinas de fumaça, essas questões. Tanto é que eu falei para o Castro, eu jogo o que tu quiser, que amanhã ele está livre. Eu jogo o que tu quiser, que amanhã ele está livre. Não existe subsídio para prendê-lo.
com esse argumento não existe. Até porque, diga-se de Já passagem... foi solto, né? Já foi solto, no outro dia foi E solto. o dinheiro me parece que foi de uma transação em torno de um carro. De um Agora, veículo, né? esse juiz de primeira E- instância que prendeu parece que é um juiz parcial, hein? Que obrigou o presidente a usar máscara e tal, né? E só preste atenção nesta questão. Preste atenção no que eu vou falar para os senhores e para as senhoras que estão ouvindo aí. Envolver o presidente, levar um processo para o STF por causa do me disque, já é um absurdo. Certo? Mas para vocês terem a noção, não sei, deve ter sido a rede que pediu para o STF investigar os gastos com o cartão corporativo. O STF é guardião da Constituição. Onde é que está a matéria constitucional no cartão corporativo? Então, o que está acontecendo? Se tem alguma denúncia, a gente se faz ao TCU, à CGU, aos órgãos de controle, ou para o Senado, ou para a Câmara, não para o STF. E o que é mais absurdo ainda? O STF aceitar. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Que já se tornou chato isso. Que o STF se tornou um puxadinho da esquerda. Ativismo judicial. Se tornou oposição. Então, é um jogo casado, né? A esquerda, esses partidecos aí, PSOL, Rede, etc., ficam fustigando, incomodando o presidente, o governo, através disso. Porque ele sabe justamente que através dos trâmites normais, nada vai prosperar. Porque não tem, de fato, substância nessas denúncias. São denúncias vazias. Mas ele encontra amparo nisso aí aonde? No STF, através daqueles ministros já que se declaram dia a dia contra o governo. Eles fazem declarações explícitas em palestras, em eventos, em artigos, na internet, dão medalha para político de oposição. Lá no TSE fez isso, chamou os antibolsonaristas e deu medalha. A Globo transmitiu medalha no programa deles lá para todo mundo que era oposição ao governo. Inclusive para os funcionários do Ministério da Educação que pararam aquela vez do INEP, que pararam, receberam medalha por isso. Agora o que acontece? Parece que o Senado chamou o Alexandre de Moraes e o Barroso para dar explicações a respeito dessa mas numa comissão, né? Eles só conseguiram uma comissão, porque no plenário não se consegue. No plenário não consegue, no plenário do Senado não consegue, infelizmente não tem maioria para isso. Para eles darem explicações a respeito desse ativismo judicial, que já ficou explícito, claro, né? Só não vê quem não quer. Né? E essa situação aí parece que esse juiz aí de primeira instância, que decretou a prisão do Milton Rodrigues lá por corrupção passiva, curiosamente é um juiz que parece que já vem perseguindo o presidente há algum tempo, já multou o presidente por R$2.000 por não uso de máscara, enfim. É impressionante como é que para onde caminha o nosso judiciário, né, doutor? E agora o ministro do STF, que vai presidir as eleições, agora o senhor Alexandre de Moraes, determinou que se investigue as motocicletas. É uma piada isso. Ele determinou que seja investigado. Na verdade, ele já está mandando no Ministério Público, ele está mandando em todo mundo, na Polícia Federal, em todo mundo. Ele determina. Na verdade, o que acontece? Um juiz, que no caso os ministros são juízes, ele precisa ser provocado. Ou seja, tu precisa startar quando ele vai começar a andar. Ele não é provocado, ele provoca todos os órgãos. É uma proatividade impressionante. Ele provoca todos os órgãos para que haja investigação. E aí vai de encontro ao que a gente está vendo nas pesquisas. Por que esse desespero tão grande? Se o Lula vai vencer no primeiro turno, o que eles estão dizendo, deixa que o Bolsonaro esperneie, não vai ganhar nada mesmo. Deixa o Bolsonaro fazer a motocicleta. Entendeu? Mas é um desespero tão grande que é um contraponto. Como assim? Quem está de fora do Brasil está vendo a notícia lá fora, deve ser, olha, o Bolsonaro deve estar com 70% das pesquisas, de tanto que batem nele. Não é possível. E detalhe, né, Alexandre? Motocicleta, o pessoal, o Bolsonaro está fazendo motocicleta. Ele chega lá já não esperando. São os apoiadores que resolvem fazer, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Agora, vem cá, o Hélio Alves não está aqui agora, eu queria que, não sei se tinha uma musiquinha de circo, não tem uma musiquinha para tocar de circo? Alguma coisa do circo, né? Porque olha só, olha que interessante, o senador Randolfo Rodrigues
Sempre ele. Sempre ele, né? Ele estava tentando de todas as formas colher assinaturas para a abertura da CPI do Ministério da Educação. Olha que beleza. Ele conseguiu o número mínimo de assinaturas, só que o governo negociou, junto ao Senado, alguns senadores retiraram as suas assinaturas, e essa CPI, pelo menos no Senado, não vai sair mais. Ou seja, o Rodolfo Rodrigues quer uma nova CPI para fazer um novo circo, a palhaçada para desgastar o governo às vésperas da eleição. Uma questão extremamente importante, que a gente não falou aqui. Quem solicitou a investigação nesse caso foi o governo federal. Quando surgiu aquele caso lá, não sei se foi a Folha de São Paulo, quem é que um desses aí que comentou, imediatamente foi aberto um processo de investigação pela Controladoria Geral da União sobre esses fatos. Então, se hoje a situação está onde está, foi porque o próprio governo federal provocou isso. Essa investigação não surgiu da oposição. A investigação começou a ser feita pelo governo federal, que subsidiou a polícia e todos os órgãos com as informações que eles tinham. Certo? Então isso é importante que se diga, que ninguém falou. Agora eu vou dizer também uma coisa para você, já que a gente está falando em fraude, isso e aquilo, investigação. O ex-presidente e presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, numa palestra, num dos circos dele lá, ele confessou que na época ele intermediou para que fossem soltos os bandidos que sequestraram a Abílio Diniz. Isso aí foi cruel. Talvez o pessoal assim, como assim, né? Quem está nos ouvindo. Sim, E acho que muita ele gente... intercedeu, na época acho que era o Fernando Henrique, o presidente, não me recordo de quem era, mas acho que era o Fernando Henrique. Ele intercedeu para soltar guerrilheiros e ele falava em jovens, não eram jovens, eram tudo homens maduros. Maduros, né? Tudo essa folga sempre acaba caindo na Venezuela. Né? São todos homens maduros e que eram guerrilheiros, companheiros dele. E aí agora eu te digo o seguinte... Tinha argentino, tinha chileno, toda a turma... Lula, na verdade, nunca foi guerrilheiro. Lula é um vagabundo que nunca trabalhou. Cara. Não, mas guerrilheiros... Ele se acha guerrilheiro, a né? título de identidade. Impressionante. Identificação, vamos dizer assim. Só que daí o que aconteceu? Vocês pararam para pensar o que ele quis dizer com isso? Se ele Que tivesse recado o ele quis poder... dar, Alexandre? Para quem que ele quis dar algum recado aí? Não, mas e também vamos fazer uma leitura até mais rasa, assim, ó, na nossa instância aqui, vamos dizer assim. Se ele tivesse a caneta, ele ia dar um decreto de indulto para esses caras. Entendeu? Falaram horrores porque o decreto da graça que o presidente deu para o Daniel Silveira, que foi por causa de uma perseguição política, ele dava para os criminosos. E é isso que estão fazendo lá na Colômbia, eles já disseram que jovens políticos seriam soltos. O presidente lá já falou, jovens presidiários, vai ser feita uma análise para eles serem soltos. Sim. E na verdade, Alexandre Castro, o Lula já mostrou isso aí. Vocês vão lembrar o caso do Cesare Battisti, o italiano, que matou, assassinou, terrorista, que matou quatro pessoas lá na Itália e veio se refugiar aqui no Brasil, tinha um pedido de extradição e durante anos o Lula ficou abrigando ele aqui, protegendo ele aqui no Brasil. Até solto, livre, né? Até que quando o Bolsonaro assumiu, uma das primeiras coisas que o Bolsonaro fez foi mandar esse vagabundo, esse terrorista embora daqui. Quando ele pisou na Itália, e o Lula, se não me engano, Alexandre, um dos ministros do STF, não vou pecar aqui pelo nome, mas um dos ministros do STF também defendia ele, que era perseguição política do governo italiano, que o Cesare Battisti era um pobre, coitado, inocente. Quando o Cesare Battisti foi extraditado, que pisou na Itália, ao descer do aeroporto ele assumiu. Ele assumiu as mortes, os assassinatos dele. Ele está preso lá, pagando prisão perpétua, acho. E esses dias, por acaso, ele falou que o Lula faz qualquer coisa para ter o poder de volta. Então ele fez essa declaração muito contundente. Então, mas voltando ao que você falou, Castro. É um tema muito sério. Aí, Castro, eu queria lhe ouvir o seguinte, em relação ao que o Alexandre falou. Existe agora uma leitura por trás disso aí que o ex-presidiário falou, o Nove Dedos. Quando ele vem a público
e fala isso, que olha, os meninos, coitados, né? E ele já falou lá atrás que o pobrezinho do ladrão de celular é um coitado, é uma vítima social, enfim, esse discurso da bandidolatria aí, né? Que idolatra o bandido e o policial que é o malvadão da história. Então, em cima disso, eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Será que o Lula, né, Lulinha Paz e Amor, quis dar um recado para a bandidagem no país? Tipo, pessoal, tamo junto, né? Porque é o que todo mundo... Qual a intenção dele falar? Ele não é um imbecil. Tudo que ele fala tem uma intenção. Então, no momento que ele vai em rede nacional falar que ele é a favor do sequestrador, que ele é a favor do assaltante de celular, será que ele está, por acaso, querendo conquistar? Porque o crime organizado no país hoje é uma realidade que ninguém pode escapar, atinge a todos e é uma coisa alarmante. Inclusive, essa semana foi lançado pela a produtora Brasil Paralelo o documentário Entre Lobos, que está tendo repercussão enorme, um dos melhores documentários sobre segurança pública já feitos no Brasil, muito realista, e fala disso, né? Dessa bandidolatria aí. E o Lula parece que está indo nesse caminho. Mas eu acho que tem que deixar o Lula falar bastante. Porque o Lula é um beócio. Ele pode ser um animal político que diz, ele pode ser um cara até bastante... Ele é um cara ladino. Perspicaz. Ele é esperto, ele não é bobo. Só que eu acho que ultimamente ele tem falado muita bobagem, até prejudicando a campanha dele, tá? Na minha opinião. Inclusive os próprios companheiros dele de chapa lá do PT tem se preocupado bastante quando o Lula abre a boca, porque ele tem falado muita bobagem. Agora eu espero que isso tenha ressonância nas urnas, viu? Que as pessoas vejam o tipo de gente que querem botar no poder. O Brasil é um país que tem problemas graves, né, em relação ao crime, né, ao crime organizado. Nós temos problemas muito grandes relacionados à segurança pública em todos os estados. É isso que o cidadão quer? É esse o preço que vão pagar? Colocar o Lula de volta? Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte: observe o mapa político hoje da América do Sul, do mundo. Isso aí é a nova ordem mundial, é a agenda globalista. Se a esquerda voltar no país, eu tenho certeza que o projeto deles é nunca mais sair do poder. Acabou aquela alternância democrática. Eles vão se perpetuar, como o Maduro está fazendo na Venezuela. Né? Eles não saem nunca mais. Então pense nos seus filhos, pense nos seus netos, pense em si mesmos. Será que é isso o Brasil que queremos, doutor Machado? Com certeza não. Mas queremos aqui dizer que nosso programa está para Fazenda Várzea do Anduí, Cabanha Ibirocai, Tolo Shortons e Angus à venda lá do nosso amigo Coronel Tales, Construtora Alegretense, Obras Rurais e Urbanas, Construtora Alegretense que está aqui trazendo desenvolvimento e gerando emprego na nossa cidade, e Supergás Brás, o vendedor de gás mais antigo da cidade de Alegrete, nosso amigo Nilton Carlesso, certo? Então, saindo aqui, bairro Centro, passando a ponte ali à direita, está a Supergás Brás, com o Vitorino ali, sempre com um sorriso no rosto, atendendo ao pessoal. Doutor Machado, o senhor tem contador? Eu não, mas o Lula tem. Eu queria que tu falasse um pouco desse contador. Diz que São Paulo tem 150 mil contadores registrados. E o contador do Lula? O contador do Lula e do filho do Lula, né? E que está dentro do mesmo prédio do escritório do Lula. Que também está lavando dinheiro do PCC. Ai, Ronaldo. E que agora diz que A gente acabou de falar de crime organizado, né? Mas peço atenção, senhora, a senhora que está nos ouvindo. Isso a mídia não comenta muito, sabe? Aquela matéria de fundo, vamos ao intervalo e parou por ali, já volta num assunto diferente. Existe uma suspeita muito grande de lavagem de dinheiro, certo? Do PCC, envolvendo o ex-presidente, o filho dele e esse contador. Inclusive, mais de 5 milhões de reais já foram apreendidos, certo? Porque vamos dizer, salvaguardar alguma indenização que possa ter que vir a ter em função dessas ações fraudulentas. Lembrando que 5 milhões de reais não chega nem aos pés dos mais de 70 milhões
do presidente, ex-presidente, ganhou aí fazendo palestra para o Odebrecht. Então, isso é importante que a gente se atenta, né? Fique atento, né, Ronaldo? Eu vou ser bem honesto aqui, bem franco aqui, com a opinião aqui. No Foro de São Paulo, para quem não sabe, que é uma instituição criada pelo Lulinha, e Fidel Castro, falecido já. Ele visitava frequentemente o Fidel quando era vivo. Então, né? eles fizeram num evento do PT, se não me engano, em 1990, um evento internacional, e lá eles resolveram criar o tal do Foro de São Paulo. O que era esse foro? É uma organização, tipo um clube, sei lá, enfim, para promover o avanço da esquerda no continente latino-americano. Uma das pautas, inclusive, principais era eleger candidatos de esquerda para presidente nos países. E conseguiram, né? Ao longo Quem é que desse período. sustentava esse Foro de São Paulo? É aí que eu ia entrar. Você sabe quem foi que palestrou no Foro de São Paulo, lá nos idos dos anos 90, um dos palestrantes? Manuel Marulanda. Ai, ai, ai. Nada mais, nada menos que o chefe das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Ele tinha cedo no foro, né? Tinha cadeira no foro. O maior grupo narcotraficante da América Latina. Do mundo, talvez. Do mundo. Então, que sustenta. Então, as Farc, né, são narcotraficantes, narcoterroristas. E aí, olha só, parece coisa de filme de terror isso, Castro e Alexandre, meu caro ouvinte. Quem que assume o governo da Colômbia agora? Um ex-narco-guerrilheiro do M19, que é um movimento revolucionário que tem lá. Então, né, e por que então que com esse governo atual do Bolsonaro, os índices de apreensão de droga, de prisão, de expropriação de bens do crime organizado, não para de crescer? E por que então que a esquerda quer voltar? E o Lula acena então para o jovem assaltante de celular, para o sequestrador, né? E agora, com essa notícia que o Alexandre nos traz aqui, o Alexandre Castro, de um contador, que era contador do filho do Lula e ao mesmo tempo do PCC, a maior organização criminosa do país. Então, se o Lula tivesse roubado, eu vou ser bem honesto para vocês, se essa turma do PT, se essa turma da esquerda tivesse roubado para comprar prédio para eles, para viajar, para fazer festa, era menos mal do que se eles tivessem financiar esses grupos, para usar esse dinheiro para financiar a esquerda internacional, porque se tem uma coisa que a esquerda tem, que a direita não tem, é organização e união. Então é um movimento internacional. Esse dinheiro que sobrava na Petrobras, no BNDES, o que eles faziam? Repartiam bolo para os países mais pobres, as ditaduras de esquerda no mundo afora. Rapidinho, o Alexandre vai entrar no assuntos locais que eu sei. Eu só queria dar uma boa notícia, rapidinho aqui. A Suprema Corte nos Estados Unidos, ela derrubou o direito ao aborto de forma inadvertida. E a questão do porte de arma também, né? Então isso é bom, hein? É um sinal de que nem tudo está perdido, né? E aí, só para fechar, uma questão que todo mundo está colocando aí. O Lula se juntou com o Alckmin. O Lula é esquerda. O Alckmin se diz moderado e cristão. Cristão, por definição, é anti-abortista, é pró-vida, né? Como é que pode isso? Aí todo mundo pergunta, e Alckmin? Você não eventualmente governo com Lula, você devia, se o Lula disser, olha, agora eu vou instituir o aborto como política pública. Vou apoiar ou não? Vai apoiar ou não? E aí? Ele não fala, ele não responde. Não, é até uma questão de lógica, né? Por exemplo, a gente vê a esquerda falando tanto querendo salvar a vida de bandido, certo? Não podemos ficar matando bandido. Mas eles são a favor de ficar matando inúmeras crianças que são geradas aí inocentemente. Sim. Aí qual é a coerência? Mas eu queria falar duas questões aqui, e até notícias boas, referente ao governo federal. Vamos fazer uma reflexão breve aqui. No governo Lula foi distribuído o programa Bolsa Família, que o teto era R$190, certo? O presidente tinha aumentado para 400 e agora vai aumentar para R$600 e está beneficiando mais 6 milhões de pessoas que o governo Lula vinha pagando. Agora, o governo federal está também procurando uma forma de auxiliar os amigos caminhoneiros que estão aí no trecho, que estão sofrendo com toda essa situação da alta do diesel, de prever aproximadamente o teto de R$1.000.
para auxiliar essas pessoas. E mesmo com todos esses auxílios, o governo federal tem tido superávit. Está sobrando dinheiro no caixa. Então eu pergunto para o senhor e a senhora, como é que antes não tinha pandemia, não tinha guerra, não tinha nada, e não se conseguia terminar a obra, não se conseguia dar um auxílio digno para as pessoas? Não, mas é que agora a inflação, digamos que nós dobrássemos, não chegava a R$400. Mesmo que nós dobrássemos, ou seja, se para nós equiparar ao poder de compra, mesmo que nós desse os R$400, hoje seria maior. Mas o governo vai dar R$600 e aproximadamente R$1.000 para os caminhoneiros. Gente, isso é visível. É visível que roubavam a rodo. Como é que o Brasil consegue fazer isso numa situação de crise? Biden está tentando imitar o que está sendo feito no Brasil lá nos Estados Unidos. E a gente só critica a economia aqui. Graças à imprensa militante, né, Alexandre? Então, é importante que o senhor e a senhora que está me ouvindo, que diz, o presidente Bolsonaro vai tirar o Bolsa Família. Não. Principalmente pelo momento de crise que vivemos. Ele o tempo inteiro estava preocupado, embora com desgaste político, com as pessoas de menor poder aquisitivo, que o fica em casa ia prejudicar, e está aí a comprovação que prejudicou. Só que ninguém comenta que o período de maior crise que aconteceu no Brasil, de inflação e de pessoas na linha da pobreza, foi em 2015. Não tinha crise, não tinha nada, era Copa do Mundo, era Olimpíadas, foi a maior crise que o Brasil viveu. A crise era Dilma. Fala. A crise era Dilma. Ninguém comenta isso. Ninguém fala, ninguém diz, todo mundo diz. Até agora, todo mundo só diz os exemplos positivos. Aí tu imagina o seguinte, pro senhor e a senhora que é eleitor, tu só vê a mídia falar as coisas positivas que foram feitas nos governos anteriores e as coisas negativas desse governo. Agora, que o Brasil fez mais entregas, o nosso ministro Tarcísio com o presidente Bolsonaro fez mais entrega que 16 anos de governo PT. Aumentou em 200 quilômetros o transcurso do Rio São Francisco. Além de concluir o que estava feito, aumentou em 200 quilômetros a transposição do Rio São Francisco. Levou água para todos os lugares do Nordeste. Hoje o Nordeste produz trigo. Isso ninguém fala, gente. Então a gente precisa atentar para isso. E mais uma coisa que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A mídia não vai dizer, mas eu vou contar. O dono do Datafolha recebeu uma boquinha na Globo News. Agora está trabalhando também na Globo News, lá onde existe o consórcio das imprensas brasileiras e não sei o que mais. Ele está lá. E agora eu vou mostrar para vocês duas pesquisas que saíram no mesmo dia, onde o Instituto Ideia botou Lula 45 e Bolsonaro 36, e a Datafolha botou Bolsonaro 47 para poder ficar naquela margem agradável de vencimento no primeiro turno. E o Lula 47 e Bolsonaro com 28. E só no Datafolha o Ciro vence o Bolsonaro no segundo turno. Só que todo mundo mostra isso. E é bom que o senhor e a senhora que estão nos ouvindo lembre que eu vou passar agora os últimos 3 minutos para vocês. Nas eleições passadas, até a semana da eleição, Haddad era presidente, Dilma Rousseff era a senadora mais votada em Minas, e aqui no estado do Rio Grande do Sul, o senador Luiz Carlos Reis era o quinto colocado. Olha só, rapidinho, nosso ouvinte aqui, Adão Felisberto, um grande abraço. Ele está aproveitando o espaço para convidar a todos para o evento anual da Academia de Medalhística Cívico-Militar do Brasil, que acontecerá dia 3 de dezembro no Clube Cassino de Alegrete, às 19 horas. Em breve vai ter os convites disponibilizados. Grande amigo Adão, ouvinte assíduo do programa. Pois é. E tu tem alguma notícia do local, Alexandre Machado, da Prefeitura? Temos alguma coisa? Não, a gente, temos só 2 minutos, a gente viu, eu só gostaria de... o programa Jornal do Almoço que aconteceu na cidade foi um sucesso. Eu acho que é importante a gente mostrar também as coisas boas de Alegrete. Na época que nós somos gestão, normalmente a gente fazia uma data comemorativa isso. As 2 vezes que nós fizemos o Jornal do Almoço foi na Semana Roseira,
certo? Para mostrar a pujança do agronegócio, e na Semana Farroupilha, que foi o maior desfile de cavalarianos do mundo. Mas isso é importante. Eu acho que essa divulgação da cidade é importante. Só ficou aquela questão dos 300, 150 mil, 300 mil que ficou na dúvida. Mas eu queria tocar a consciência do prefeito que nós temos um patrimônio histórico do município que está precisando de ajuda também. A gente não pode ajudar só o rodeio e essas questões assim. A igreja de Alegrete, a igreja matriz, nosso patrimônio histórico, está com o telhado quase caindo em cima dos fiéis. E isso é um patrimônio histórico do município. Eu acho que o prefeito poderia dar uma atenção e um carinho especial à igreja católica, afinal não é só dos católicos, são de todos os alegretenses que têm orgulho de estampar à frente da nossa igreja como nosso cartão postal. E vai dar atenção porque o Márcio é um cara sensível. Ele está nos escutando, é um sujeito muito digno, bom, e tenho certeza que vai olhar com carinho para a igreja, viu, Machado? Ronaldo. Um abraço, bom fim de semana a todos. Então, um bom final de semana a todos, um bom sábado, um abençoado domingo, que Deus nos proteja e seguimos em frente acreditando na potência do Brasil. Você está ouvindo 590 kHz.